Olá, amigos. Nos últimos dias, um dos assuntos que eu tenho sido bastante demandado é em cima dessa questão do novo cenário, obviamente em função do Covid-19, com relação ao modelo de home office junto às empresas. A gente sabe que esse é um modelo que principalmente as empresas de tecnologia da informação já utilizam há um bom tempo, por entender que ele é um modelo muito prático, muito funcional, que traz bons resultados para a empresa e ao mesmo tempo permite um incremento na qualidade de vida do seu colaborador, do seu funcionário. Entretanto, quando a gente passa a trazer esse modelo para segmentos um pouco mais conservadores, como é o caso da indústria como um todo, ou até mesmo de outros negócios que não estão diretamente correlacionados com tecnologia e com informação, ele existe obviamente um cenário de resistência, um cenário de dúvida que paira no ar, onde naturalmente as empresas ficam inseguras no que diz respeito como eu vou controlar o desempenho do meu colaborador, haja vista que eu não me preocupei antecipadamente em ter toda uma infraestrutura de controle em cima disso. Eu acho que o primeiro ponto a ser avaliado é que nós vivemos um momento de crise, um momento caótico, um momento de pandemia, onde controlar talvez seja o menos importante a essa altura do campeonato. Acredito que o fato de você conseguir que o colaborador da sua empresa de alguma forma desenvolva os seus trabalhos já é vamos dizer assim, um fator, não vou dizer que de sorte, mas um fator extremamente positivo. Então, se a gente conseguir transformar da melhor maneira possível que os nossos colaboradores consigam desempenhar, mesmo que de uma maneira pontual, algumas das suas atividades, já estamos neste momento num cenário positivo, num cenário de lucro. Mas vamos lá, para a gente tentar fazer com que esse processo seja menos caótico ou menos doloroso para todo mundo que está envolvido, eu acho que algumas coisas podem ser observadas. Primeiro, por parte do empregador ou por parte da empresa. É importante que você vamos dizer assim, disponibilize para os seus colaboradores uma plataforma de trabalho com tecnologia que lhe permita pontualmente fazer o acompanhamento daquilo que está sendo feito. Então, utilizar alguma plataforma que tenha a possibilidade de uma videoconferência, da utilização de vídeo, né, nesse contato, seja com o cliente ou até mesmo com você que é o empregador, é extremamente interessante. Outro ponto importante no seu trabalho como empregador nesse novo processo do home office, faça contato rotineiramente com seus colaboradores, para que ele se sinta, obviamente, ainda dentro do ambiente de trabalho, até mesmo que tenha um efeito moral, né? O efeito positivo de que estamos ainda produzindo, estamos trabalhando, não estamos aguardando somente a tormenta passar. Eu acho que isso é muito bacana. Faça isso, obviamente, que de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, não com cobrança exacerbada, mas estabeleça um plano junto com o seu colaborador de entrega, né? Divida as tarefas em etapas e estabeleça metas para que essas etapas sejam cumpridas. E cheque junto com ele e ajuste, esse é o momento do feedback, né? O que está faltando, o que pode ser melhorado, aonde você pode intervir para ajudá-lo nesse processo, que é um processo que todo mundo que não utilizava o home office passa a utilizar e a aprender. Eu acho que isso é fundamental. Então, desenvolva um plano claro e definido do que você espera desse colaborador que está em home office, mande para ele essas tarefas, distribua, lhe proponha ou lhe dê condições adequadas para trabalhar e ao mesmo tempo, de tempo em tempo, você faz o seu check, né? Ou seja, você vai lá e conversa com ele e dá o feedback que ele precisa e orienta e motiva, que isso também é fundamental para que a pessoa se sinta interessada. Do outro lado, o lado do colaborador, algumas coisas são importantes, que ele observe. Primeiro, lembrar que ele está apenas num outro ambiente de trabalho, mas ele continua a trabalho. Então isso é fundamental. Então estar num outro ambiente de trabalho significa, vamos lá, de uma maneira grosseira dizer que ele mudou de sala, está numa outra sala, ou está num outro prédio, ou está num outro local. Então ele precisa continuar utilizando
uma roupa adequada para trabalhar, porque em algum momento ele vai ter contato ou com o líder dele, ou ele vai ter contato com um colega de trabalho, ou ele vai ter contato com um cliente. Então isso é fundamental que você esteja em estado de alerta, ou seja, você esteja pronto para esse contato. Não de pijama, não de assistindo alguma coisa na televisão, brincando com os filhos naquele horário de trabalho, não esteja fazendo uma refeição intermediária ali naquele horário de trabalho. Então você precisa ter um planejamento. É lógico que todos nós sabemos que essa mudança radical na forma de trabalhar implica em você perder algumas horas que, se você estivesse no ambiente de trabalho, você estaria dedicando para o trabalho, que talvez em casa, no seu escritório em casa, ou até mesmo na sala, na cozinha, depende muito de cada um, se você tem ou não um espaço para isso, você talvez não vá conseguir cumprir aquela jornada. Mas isso não vejo isso como sendo preponderante ou fundamental. Você pode trabalhar menos horas, mas trabalhar com qualidade vai ser o suficiente. Eu acho que vai ser interessante tanto para você quanto para sua empresa, até porque você certamente tem coisas a desenvolver, tem coisas para terminar e precisa se concentrar. Então, importante você ter um planejamento, você ter um cronograma, você seguir uma rotina de horários, né? O horário que você começa, o horário que você para para um café, o horário que você para almoçar, o horário que você levanta para ir para o banheiro. Não precisa ser um negócio exagerado, mas é importante que você tenha algumas rotinas para que a coisa flua naturalmente e gere o rendimento que você necessita e que a empresa necessita. O local de trabalho precisa ser um local adequado, você precisa ter a luz adequada, você precisa ter uma mesa que comporte lá o seu equipamento, seu computador, seu material, você precisa ter o silêncio necessário para desenvolver o seu trabalho. Se você gosta de trabalhar com música, coloca música, enfim, água, enfim, você precisa ter as condições adequadas para desempenhar um bom trabalho, uma cadeira confortável e assim sucessivamente, né? As informações que você necessita, enfim. Outra coisa muito importante é que você realmente procure entender que naquela hora você está a trabalho. Converse com os familiares, né? Filhos, esposa, marido, os pais, enfim, e diga: olha, todo dia das 9 às 11 eu vou me dedicar a essa tarefa, ou das 8 às 11 eu vou me dedicar a essa tarefa, e assim sucessivamente. No período da tarde a mesma coisa. Por favor, me deixem trabalhar dentro do que eu preciso para que eu consiga desempenhar o meu trabalho. Eu acho que esse arranjo é muito importante para todo mundo, porque no momento que o cenário turbulento passar, e ele vai passar, isso tem que se dizer, talvez demore um pouco, mas ele passará. É importante que a gente entenda que vai ser feito ali aquela contabilidade. Quem foi que realmente se dedicou, quem foi que realmente cumpriu aquilo que a gente estabeleceu, quem é que estava de fato jogando no time para valer. E aqueles que de uma forma ou de outra não engajaram, que não colaboraram, que não se empenharam, que não se dedicaram, começam a ter a sua imagem arranhada perante o empregador, perante o mercado, perante os próprios colegas de trabalho. Há que se lembrar que um processo turbulento como esse que a gente está vivendo e ainda vai viver por mais alguns meses, ele vai gerar muita incerteza no mercado, e muita incerteza inclusive nos empresários de se devo ou não continuar com uma equipe do tamanho que é a que eu tenho. Então é muito importante que todo mundo tenha ciência das suas responsabilidades, tenha ciência do seu papel, se desenvolva, aproveite agora que esse é um momento, vamos dizer assim, gerado não espontaneamente, mas que você vai ter um pouco mais de tempo para se desenvolver. Tem uma série de webinars gratuitos, tem uma série de material disponível, tem vídeos para você assistir no YouTube de desenvolvimento. Talvez seja agora o momento para você aprender um outro idioma, talvez agora seja o momento para você desenvolver alguma outra competência que você ainda não desenvolveu, alguma outra habilidade. Então corra atrás dessas informações. No meu próprio site tem muito material disponível, gratuito para você, e eu acredito que é bem por aí o caminho, né? Vamos fazer com que esse momento seja o menos, vamos dizer assim, ocioso possível, que nós possamos trazer qualidade nesse trabalho que a gente vai desenvolver em home office, que a gente possa se desenvolver dentro desse contexto, que nós possamos ler um pouco mais, né? Às vezes a gente dá essa desculpa, né? Eu não tenho tempo para leitura, então tá aí uma oportunidade de você ler. Tem lá os meus 2 livros também disponíveis aí para você estar lendo, inclusive eles existem no formato digital, se você não vai ter acesso aí à livraria neste momento, né? Então tem o Caçador de Negócios, que é o mais recente, tem Em Busca do Ritmo Perfeito, mas tem uma série de livros bacanas e importantes para a gente estar lendo, principalmente quem está no mercado de trabalho. Então vamos fazer com que esse período de recesso seja um período o mais produtivo e o mais adequado possível
para que a gente, ao passar por esse ciclo, possamos voltar a retomar aquilo que desejamos, aquilo que precisamos, que acima de tudo é fazer com que o mercado funcione e que a roda gire, porque é disso que a gente vive. Valeu? Grande abraço e até um próximo vídeo.